todo mundo. É uma das mais importantes do meu dia, inclusive. Principalmente para as crianças. Já não sou mais tão jovem assim, mas o meu sono continua de um bebê. Né? As crianças que estão em fase de desenvolvimento. Já estou em outra fase. Mas essa tarefa acaba sendo um grande desafio para os pais. Vamos chamar a Patriota Júnior, né, que inclusive está começando a se preparar, mas, né, brevemente, né, bebês pet. Aí tá certo. Pet babies. Então, Patriota, como criar uma rotina de sono para os pequenos? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Muitos pais têm essa dificuldade, né, de criar ali, implementar uma rotina melhor de sono para os filhos. A gente sabe, como você mencionou, a importância do sono para todas as faixas etárias, sem exceção. É ainda mais importante, né, para as crianças que estão naquela faixa ali, naquela faixa etária de desenvolvimento, né? Eu converso agora sobre esse assunto aqui com o Dr. Paulo Gustavo, que é pediatra. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que os pais podem melhorar essa rotina de sono dos filhos, né, ao longo da semana? Bom dia, veja, como você bem falou, o sono é importantíssimo para o desenvolvimento. Né? Então é durante o sono que a gente favorece a fixação de memórias, o desenvolvimento cerebral. E o não dormir direito vai fazer com que a criança fique irritada, incomodada, tenha alterações de comportamento e acaba sendo uma dúvida muito grande dos pais. Obviamente, cada faixa etária tem suas particularidades, né? As técnicas que você deve usar para um bebezinho às vezes é um pouco diferente do que você usa para uma criança maior, para um adolescente. Mas, de regra geral, primeira coisa importante é ter uma rotina do sono. Então, 1 hora para dormir, 1 hora para acordar, isso é importante. Outra coisa é preparar a criança para o sono. Então, não é colocar a criança para dormir na hora que ela vai dormir, mas começar a preparar ela alguns momentos antes desse sono. Então, cerca de 1 hora e meia antes dela dormir, já levar ela para a cama, deixar o ambiente mais tranquilo, diminuir a luminosidade. Então, isso vai fazer com que o corpo vá se preparando para esse sono adequado. A criança deve dormir no lugar dela. Então, crianças principalmente muito pequenas, que dormem com os pais, dormem nas camas dos pais, esse sono é um sono atrapalhado. Outra coisa, a criança se mexe muito mais do que um adulto durante o sono, então isso às vezes acaba também atrapalhando o sono dos pais. Então a criança deve dormir no lugar dela, isso também é uma coisa importante. Evitar ao máximo coisas que estimulem muito a criança próximo da hora de dormir. Então atividades físicas muito intensas próximo da hora de dormir não é uma boa opção. O uso de dispositivo eletrônico como celular, tablet, computador ou televisão próximo da hora de dormir também é desaconselhado. Então o mais importante, Patriota, é que a gente estimule essa criança a ter uma rotina adequada, que ela durma no lugar dela e que esse lugar seja um lugar tranquilo, agradável, e aí a criança vai conseguir dormir bem. Ao acordar aquela criança, isso também pode contribuir, influenciar no sono à noite? Veja, isso depende muito da maneira como você acorda a criança. Tá? A criança deve manter um sono contínuo durante a noite, então se a criança está acordando durante a noite, a gente precisa entender por que ela está acordando. Então tem criança que acorda porque está com fome, quer comer, isso acontece muito com o bebezinho. Mas geralmente depois dos 3 meses de vida, essa demanda por comida à noite, ela acaba diminuindo. Então a tendência é que até os 3 meses a criança realmente acorde muito durante a noite, a mãe tem que dar de mamar. Mas depois disso, essa frequência que ela vai acordando vai diminuindo. Se a criança está acordando de repente para fazer xixi à noite, a gente precisa investigar o que está acontecendo, ou ela pode estar acordando por outras circunstâncias. Uma coisa importante também que a gente precisa orientar os pais é que mesmo depois de todas essas medidas realizadas, de todos esses suportes feitos, todas essas mudanças, e mesmo assim a criança dormir mal, aí vale a pena a investigação. Às vezes a criança, por exemplo, pode ser um respirador bucal, a criança ronca à noite, tem hipertrofia da adenoide, e aí a gente vai precisar fazer um acompanhamento dessa criança também. Pode ter um motivo para que ela não esteja dormindo bem, não necessariamente seja pela questão dos pais. Ô doutor, tem um tempo médio de sono ideal e necessariamente o tempo de sono não significa qualidade também, né? Exatamente. Então o sono ele precisa ser um sono que a gente chama de sono reparador. Então a criança precisa dormir e não ficar acordando tanto durante ou não acordando durante esse sono. E a quantidade de sono depende muito da idade. Quanto menor a criança, mais necessidade de sono. Então, por exemplo, um bebezinho recém-nascido, ele chega a dormir de 12 a 18 horas por dia. E aí a gente vai diminuindo essa necessidade de sono. Uma criança aí com seus 3, 4 anos dorme em média 10 horas por dia.
E aí quando chega adolescente, em torno de 8 horas por dia, que é mais ou menos o que o adulto dorme. Então a gente precisa dormir mais ou menos essa quantidade. Crianças muito pequenas também, Patriota, a gente orienta os pais que eles precisam dar alguns cochilos durante o dia, que não devem ser muito longos para não atrapalhar esse sono da noite. Mas alguns cochilos, 2 ou 3 cochilos durante o dia, de 40 minutos, 1 hora, também é importante, tá? A alimentação dessa criança também vai influenciar na qualidade do sono? Sim, outra pergunta muito boa. A orientação é que as refeições sejam refeições saudáveis, alimentos leves, principalmente próximo da hora de dormir. Então, criança que faz uso de alimentos muito industrializados, alimentos com muito açúcar, muito calóricos, refrigerantes, salgadinhos, então esse excesso de gordura, esse excesso de açúcar, carboidrato, vai fazer com que a criança fique um pouco mais acelerada e atrapalhe o sono também. Quais sinais os pais podem perceber ali na rotina do dia a dia que podem indicar que a criança está dormindo mal? Pronto, a gente pode ter a gente pode dividir em 2 grandes grupos as crianças que dormem mal. As crianças que dormem mal porque elas não conseguem começar a dormir, aí tem um problema de início do sono, então aquela criança que dá 10 horas, 11, meia-noite, 1 da manhã e ela ainda não conseguiu dormir. E as crianças que têm o problema durante o sono, de manter o sono. Então ela dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Então se a criança está demorando muito para dormir ou se ela fica acordando muito durante a noite, isso é um sinal de que ela não está dormindo bem. E às vezes outros sintomas, como por exemplo, a criança está sempre cansada durante o dia, a criança está com muita olheira, a criança está com alteração de comportamento, irritabilidade, isso pode ser sinal de que a criança também não esteja dormindo bem. Quando a criança apresenta ali alguma resistência para ir dormir, doutor, né? É dor de cabeça para os pais, né? Tem solução para isso? O que é que os pais podem seguir aí? O que é que o senhor tem como orientação? Às vezes a gente observa muito essas resistências em crianças um pouco maiores. Isso tem muito a ver com questões comportamentais. Então a gente faz uma série de orientações aos pais, às vezes essas crianças chegam ao nosso consultório, a gente orienta os pais. Em casos mais extremos, às vezes a gente orienta uma terapia comportamental, mas quase sempre com algumas mudanças de rotina, a gente consegue ter boas respostas para essas crianças. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Paulo Gustavo, pediatra. Pense no negócio bom é dormir, né, Renata? Do mais novo ao mais velho, ou coisa boa é dormir, é bom Ave demais. Maria, fale não. Ixi, é bom demais dormir, minha gente. Tem coisa melhor. Ainda prefiro dormir do que comer. Olha, se eu tiver com sono, eu fico tão abusada nesse mundo, tão abusada. Imagina um menino pequeno, por isso que diz, né, quando o menino tá aperreando, virado, é sono. Bichinho, é sono. Valeu, patriota. Patriota também, né? Com essa carinha inchadinha dele, né? A cara de